Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi e neste vídeo vamos resolver os itens 13.1 e 13.2 do Exame Nacional de Matemática A do ano 2019, segunda fase. Antes de começar a resolver, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal, tá bom? Vamos então ver o exercício 13.1 e diz o seguinte. Seja g a função definida em 0 a π, portanto, no intervalo aberto, de 0 a π, por g de x igual a 1 quarto de cosseno de 2x menos cosseno de x. Estuda a função g quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta, apresente os intervalos em que o gráfico de g tem concavidade voltada para baixo, os intervalos em que o gráfico de g tem concavidade voltada para cima e as coordenadas do ponto ou dos pontos de inflexão do gráfico de G, caso estes existam. Bom, em primeiro lugar, o que nós vamos fazer, vamos determinar a primeira derivada de G. Portanto, isto é igual a 1 quarto vezes, aliás, menos 1 quarto, porque a derivada do cosseno é menos seno. Portanto, menos 1 quarto vezes a derivada do que está lá dentro, não é? Que é 2. A derivada de 2x é 2. Vezes seno de 2x. Mais seno de x. A derivada de menos cosseno de x é seno de x. Vamos agora determinar a segunda derivada de x. Portanto, já agora vou simplificar. Em cima dava 1 meio, menos 1 meio, menos 1 meio de seno de 2x mais seno de x. A segunda derivada, portanto, derivamos outra vez, e vai dar menos 1 meio vezes 2, porque a derivada de 2x é 2, vezes o cosseno de 2x. Mais cosseno de x. A derivada de seno de x é... A derivada de seno de x é cosseno de x. E, portanto, isto vai dar menos cosseno de 2x mais cosseno de x. E agora, para determinar os possíveis pontos de inflexão da função g, eu vou resolver a seguinte equação. Portanto, vamos determinar os zeros da função segunda derivada de g. E determinarmos também quando é que a função g tem a concavidade voltada para cima ou quando está voltada para baixo. E, portanto, vamos lá resolver esta equação. Portanto, isto acontece se e só se o cosseno de x for igual ao cosseno de 2x. Quando nós temos uma equação trigonométrica deste género, portanto, o cosseno de uma coisa é igual ao cosseno de outra, nós resolvemos do seguinte modo. Portanto, x é igual a 2x mais 2kπ, com o k pertencente a z, ou x é igual a menos 2x mais 2kπ, com o k pertencente a z. Agora, vamos simplificar. Portanto, vou ficar com, portanto, menos x mais 2kπ, não é? Portanto, x é igual a menos 2kπ, com o k pertencente a z, ou x é igual, aliás, 3x, não é? Igual a 2kπ e, portanto, vou ficar com x igual a 2kπ sobre 3, com o k pertencente a z. Bom, vocês lembram-se que a função g estava definida no intervalo de 0
a π. E, portanto, vamos ter que arranjar uma solução que esteja neste intervalo. Nesta primeira equação, eu não consigo arranjar nenhum número inteiro, não é? Que pronto, não, eu aqui não consigo, nesta equação, arranjar uma solução naquele intervalo. Porquê? Porque todas as soluções desta equação são múltiplos de 2π. Ou múltiplos negativos, não é? Menos 2π, menos 4π. E, portanto, a nossa solução tem que estar aqui. E a solução é... E temos solução para quando o k é igual a 1. Portanto, o x é igual a 2π sobre 3. Se o k fosse igual a 0, o x era igual a 0, mas a função não está definida nesse ponto. Para x igual a 0. Se fosse igual a 2, o x seria igual a 4π sobre 3, que é maior que o π, não é? E, portanto, 4π sobre 3 não está no intervalo de 0 a π. Não pertence a esse intervalo. E, portanto, o único zero que nós conseguimos arranjar da função segunda derivada é 2π sobre 3, dentro do intervalo de 0 a π. Agora, qual é que é o sinal? Não, aliás, em primeiro lugar, a função não está definida, como eu disse, no ponto da abscissa 0. O idem para o ponto da abscissa π. E agora, qual é o sinal da função segunda derivada no intervalo de 0 a 2π sobre 3? Bom, o que eu vou fazer? Vou substituir o valor do x por um valor que esteja nesse intervalo, não é? De 0 a 2π sobre 3. E eu vou substituir, por exemplo, por π sobre 4. Tá bom? Ora, isto é igual a menos cosseno de 2π sobre 4. Ou seja, o cosseno, menos cosseno de π sobre 2, mais o cosseno de π sobre 4. Portanto, menos cosseno de 2π sobre 4 é 0, não é? Portanto, o cosseno de 2π sobre... o cosseno de π sobre 2 é 0. E, portanto, o cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, que é um valor positivo. Portanto, o sinal de g da função segunda derivada de g neste intervalo era positiva. É positivo e, portanto, a concavidade de g está voltada para cima. E agora vamos descobrir qual é que é o sinal da função segunda derivada de g no intervalo de 2π sobre 3 a π. Ora, eu vou substituir mais uma vez o x por um valor que esteja compreendido naquele intervalo. Que esteja naquele intervalo. Portanto, digamos 3π sobre 4. Ok? E isto é igual a menos cosseno de 6π sobre 4. Ou seja, o cosseno de 3π sobre 2 mais o cosseno de 3π sobre 4. Ora, menos cosseno de 6π sobre 4 é 0. E, portanto, resta-me o cosseno de 3π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, é negativo. O que significa que a função g tem a concavidade voltada para baixo no intervalo de 2π sobre 3 a π. Ora, o 0 da função segunda derivada é 2π sobre 3 e como a concavidade da função g muda no ponto da abscissa 2π sobre 3, eu posso considerar este ponto da abscissa posso considerar este ponto como um ponto de inflexão. O que tem a abscissa 2π sobre 3. Ora, portanto, a concavidade está voltada para cima no intervalo de 0 a 2π sobre 3. Voltada para baixo no intervalo de 2π sobre 3 a π.
E temos um ponto de inflexão para o ponto da abscissa de 2π sobre 3. E então vamos lá calcular as coordenadas do nosso ponto de inflexão. Portanto, g de 2π sobre 3 é igual a 1/4 do cosseno de 4π sobre 3 menos o cosseno de 2π sobre 3. Bom, o cosseno de 4π sobre 3 é igual a menos cosseno de π sobre 3. Tá bom? E, portanto, isto vai dar menos 1/4 vezes 1/2, não é? Portanto, é 1/8. Portanto, o cosseno de π sobre 3 é 1/2. Menos o cosseno de 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos cosseno de π sobre 3. E, portanto, isto vai dar 1/2. Portanto, menos 1/8 mais 1/2 vai dar 3/8. Portanto, as coordenadas do ponto de inflexão são 2π sobre 3, 3/8. Vamos agora ao item 13.2 que diz o seguinte: seja f a função de domínio aberto de menos π sobre 2 a 0 definida por f de x igual a g de menos x mais g de π sobre 2 menos x. Qual das expressões seguintes também pode definir a função f? Bom, aqui temos a nossa função g. A primeira coisa que eu vou fazer vou escolher um valor qualquer do domínio de f para calcular, digamos π sobre 4. Esse valor pode ser π sobre 4. E vou calcular o f de π sobre 4, que é igual a g de menos π sobre 4 mais o g de π sobre 2 menos π sobre 4. Isto é 2π sobre 4 menos π sobre 4, que vai dar g de π sobre 4. Tá bom? E, portanto, o g de menos π sobre 4 é igual a quê? Portanto, 1/4 do cosseno de menos π sobre 2 mais, aliás, menos o cosseno de π sobre 4, de menos π sobre 4, aliás, mais 1/4 do cosseno de π sobre 2 menos o cosseno de π sobre 4. Tá bom? Ora, isto vai dar o quê? O cosseno de menos π sobre 2 é 0 e o cosseno de π sobre 2 também. Ora, o cosseno de menos π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Portanto, menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 4 é igual também a raiz de 2 sobre 2. Portanto, eu vou ficar com menos 2 raiz de 2 sobre 2, que é como quem diz menos raiz de 2. Tá bom? E agora, qual das expressões é que define a função f? É simples, é substituir o x por π sobre é substituir o x por π sobre 4. Vamos começar por ver se a opção A é a correta. Portanto, substituindo o x por π sobre 4, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Mais o cosseno de π sobre 4 é também raiz de 2 sobre 2 e, portanto, isto seria igual a raiz de 2, sim. Ora, raiz de 2 não é o mesmo que menos raiz de 2. Portanto, não é a opção A. Vamos ver se é a opção C. Bom, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2 também. Já tivemos a ver. Portanto, isto dá 0. Também não é. Será que é a opção B? Bom, o seno de π sobre 4 era raiz de 2 sobre 2, o mesmo em relação ao cosseno de π sobre 4,
Portanto, menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 dá menos raiz de 2. Portanto, a nossa opção certa é a opção B. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like nele e de subscreverem o canal se quiserem ver mais vídeos de exercícios de exames nacionais. Neste vídeo é tudo e até à próxima, pessoal. Vemo-nos no próximo vídeo.